Olá pessoal, meus caros alunos do primeiro colegial, todos estão bem? Pessoal, essa aula de hoje eu vou fazer um pouco um formato diferente do que eu tinha gravado na sala de aula. Estou gravando aqui da minha casa, já peço desculpas de antemão a qualidade do vídeo, mas espero que possa ajudar vocês. Esse conteúdo, pessoal, relações ecológicas entre as espécies ou interações ecológicas, é o assunto que estamos trabalhando agora no momento, certo? Essa apresentação é a mesma que eu faria com vocês na sala de aula, então eu estou apresentando esses slides com as imagens dessas interações. Então, primeiro, pessoal, o que são interações ecológicas, né? Na natureza, dificilmente uma espécie vai viver isolada, vai viver sozinha. Ela vai interagir entre uma e outra espécie, populações diferentes. E essa interação, pessoal, pode ser benéfica, prejudicial ou neutra, de acordo com as espécies que estão interagindo. Aqui na foto inicial, pessoal, a gente vê, provavelmente, um leão iria tentar predar um búfalo, só que, como se diz, um só não daria conta, mas um bando de búfalos aí realmente já complica para o lado do leão. Então esse não deu muito certo ali para ele se alimentar nesse dia. Pessoal, um pouquinho sobre as relações, né, essas interações. A gente divide em dois tipos, pessoal, as desarmônicas e as harmônicas. O que seriam isso? As interações desarmônicas, pelo menos um deles, uma das espécies é prejudicada. Vocês estão vendo ali na foto, pessoal? Eles estão disputando ali um amendoim, alguma sementinha lá, um bichinho ali, um esquilinho, tá, gente? Com as aves. Então elas estão tendo um prejuízo ali. E as harmônicas, pessoal, ninguém sai no prejuízo. Pode ser que alguém fique neutro na história. Ali um exemplo, pessoal, os dois são beneficiados, né? Então a ave paliteira, que a gente tem o nome popular, ela vai se alimentar dos restos que está no dente do jacaré ali, ou acho que, se não me engano, um crocodilo na imagem, enquanto que ele está se aproveitando da limpeza dos dentes, certo? Então ninguém sai no prejuízo. Vamos começar, pessoal, a falar um pouquinho das desarmônicas e depois das harmônicas. Acompanhe utilizando o caderno de vocês, pessoal. Eu passei a teoria e deixei os espaços dos exemplos em branco. Então está seguindo a mesma ordem, então vocês vão completando ali, conforme a gente vai comentando aqui. Primeiro deles, pessoal, competição. Competição para os dois indivíduos, né, ou duas espécies, ela vai ser prejudicial. Então são dois negativos ali como símbolo, tá? Na competição, ela pode ser de dois tipos. Se for a mesma espécie, mesma, lembra o A no final, mesma, é competição intraespecífica, certo? Intraespecífica, mesma espécie. Se for espécie diferente, é interespecífica. Interespecífica, espécie diferente. E eu uso sempre isso para lembrar, pessoal. Então é um exemplo de dois besouros, né, disputando. Pode ser uma disputa por abrigo, pode ser uma disputa por par reprodutivo, pode ser uma disputa por alimento. Então tudo isso entra em competição. É prejudicial para os dois. Não sei se vocês já viram esses besouros ali. Eles são extremamente fortes. Eles arremessam o outro besouro para trás, como se fosse uma luta livre, tá, gente? É da família Lucanidae, esse besouro. Um outro exemplo, pessoal, aqui na briga dos ursos, né, ursos polares. Então, às vezes, disputando fêmea, disputando abrigo. Então, tudo isso entra dentro de competição. A competição, pessoal, acontece também não só nos animais, nas plantas também. Então, exemplo aqui, uma plantação, um milharal aqui crescendo. Percebe-se, pessoal, a proximidade das plantas? Então, para os agricultores, uma parte mais prática aí para vocês, se eles plantarem as plantas muito próximas, vai ter um número de plantas maiores. A gente pensa que vai ter maior produção, umas espigas, né? Vai ter maior número de espigas. Só que, pessoal, elas vão disputar os nutrientes do solo, a água do solo. Então, se estiver muito perto, as raízes vão estar muito próximas ali, elas vão dividir esse recurso. E a questão da iluminação solar, às vezes uma vai fazer sombra sobre a outra, atrapalhar a receber a luminosidade correta. Então os agricultores, através de pesquisas, né, já desenvolvidas, eles vão ver qual que é o espaçamento mais adequado para cada cultura, às vezes para cultivares diferentes. Às vezes alguns aceitam uma proximidade maior entre as linhas, entre as plantas, tá? Enquanto que outros não, tem que ter um espaçamento mais amplo, mais adequado ali para uma produção melhor, tá? Então, isso para quem gosta dessa área de agronomia, existem muitos estudos em cima disso. Outra foto aqui, pessoal, de uma competição. Então, vocês estão vendo duas espécies diferentes. A gente diz que é uma competição interespecífica. Um beija-flor e uma abelhinha ali
disputando uma água adocicada, provavelmente. E esse fotógrafo conseguiu essa foto nesse exato momento ali, pessoal. Então, é uma competição, tá? Seguindo, pessoal, outra interação é do tipo predação. Predação nada mais é que um animal vai ser o predador, é aquele que vai atacar o outro para se alimentar, tá, gente? Enquanto que o que é atacado é a presa. Então, a presa é negativo e o predador é positivo. Para ele é uma vantagem, ele vai ter o alimento, certo? Ali um exemplo de uma ave de rapina, pessoal. Só curiosidade, geralmente as aves de rapina, elas têm os olhos voltados para frente, né? Os dois olhos. Enquanto que as aves que, digamos, são predadas, por exemplo, um periquito, um papagaio, os olhos são região lateral, tá? Então isso aí aumenta o campo de visão. Enquanto que das aves de rapina, aqueles olhos frontais facilitam focalizar a presa, calcular a distância e dar o bote, atacar eles, certo? Outro exemplo, pessoal, se a gente lembrar lá daquela parte das interações também, desculpa, essa parte do pulgão. Então o pulgão é o verdinho ali e a joaninha está predando ele, tá? Então positivo para a joaninha, negativo para o pulgão. Essa joaninha, pessoal, é utilizada no chamado controle biológico de pragas. Ao invés do produtor aplicar um defensivo, um produto químico para matar as pragas, então ele cria, eles são comprados em laboratórios, né, que fazem a produção, eles criam essas joaninhas, depois eles vendem, e aí o produtor libera essas joaninhas para ela detonar o pulgão. Então é um tipo de predação, certo? Outro tipo, pessoal, também dentro de predação é chamada herbivoria, que seria, no caso aqui, o predador é um consumidor primário, lembra? Vai consumir o produtor, que no caso é a grama ali, o capim, certo? Então é também um tipo de interação. Para o animal ali, para a vaca ali no caso, é positivo. Para a grama, o capim, negativo para outra espécie, certo? Passando para o próximo, pessoal, parasitismo. Aqui no parasitismo, um exemplo de carrapatos ali no dorso, parece ser um cavalo, se alimentando. Então o parasita, ele vai se alimentar do seu hospedeiro, né? Então vai se aproveitar ali no caso de fluidos, por exemplo, do sangue, para sobreviver. Outro exemplo, pessoal, não coloquei foto, fiquem tranquilos, parte dos vermes, né, os verminosos, tanto os vermes internos quanto esses parasitas externos. A gente diz que são endoparasitas, os vermes internos, por exemplo, e ecto mais externo, né? Ectoparasitas, os carrapatos, piolhos, sanguessugas, tá, gente? Então, um exemplo de parasita ali. Vai ser positivo para, no caso, o carrapato e negativo para o animal que está sendo parasitado, certo? Um detalhe curioso, pessoal. Qual a diferença em relação a predação e parasitismo? Na predação, pessoal, geralmente leva à morte do indivíduo predado. No parasitismo, não. A ideia é manter aquele hospedeiro viável, né? Você não quer matar o hospedeiro para depois procurar outro. Existem casos de verminoses que elas são assintomáticas, o hospedeiro nem percebe que tem vermes, então eles ficam vivendo lá anos, às vezes. Seguindo, pessoal, esse parasitismo, eu coloquei essa imagem só para explicar um pouquinho essa história. Essa é a vespa, conhecida como mata-cavalo, tem uma das picadas de insetos mais doloridas de todas. E abaixo uma aranha caranguejeira. O que acontece, pessoal? Essa vespa, ela ataca, né, essa caranguejeira, imobiliza ela, e ela injeta no abdômen da aranha, na bundinha ali dela, como se diz, injeta os seus ovos. Esses ovos, e vai embora, deixa ela, a aranha segue a sua vida também, estranha aquilo lá tudo, mas segue a vida. Esses ovos, pessoal, eles nascem e começam a sair as larvinhas. Das larvinhas elas começam a alimentar ali da caranguejeira, daquele abdômen, que levam até a morte e depois saem as vespinhas por ali. Então é um exemplo de parasitismo, meio forte isso aí, mas é um parasitismo, certo? Outro exemplo, pessoal, curioso também, vou colocar a descrição, ali na descrição do vídeo, colocar o link, que é um vídeo que eu passo até na aula para vocês. Esse daí, que está na cabeça da formiga, é um fungo, pessoal, Cordyceps, desse gênero. E ele solta a hora que os esporos dele atingem os insetos, então atinge formigas, mariposas, bicho-pau, já tem casos também. Ele transforma o metabolismo dele, ele induz ele a ter um comportamento um pouco diferente para reproduzir depois esses esporos. No vídeo vai mostrar ali
uma imagem acelerada que mostra isso. Uma curiosidade, pessoal, quem gosta de jogos, aquele jogo do PlayStation 3, se não me engano, vai sair a continuação dele agora do PlayStation 4, The Last of Us. Todo o povo do jogo virou zumbi, né, a população lá, e no jogo eles falam que é por causa de um fungo desse daí, Cordíceps, mas fiquem tranquilos que esse fungo só ataca insetos, viu, gente? Isso daí, nosso organismo tem defesa para isso, não, até hoje nenhum caso registrado, não há nada de animal, nem que seja vertebrado, que tenha esse fungo aí funcionando dessa forma, viu, gente? Inclusive, esse fungo já foi encontrado em florestas brasileiras, certo? Pessoal, seguindo o outro, alelopatia. Alelopatia nada mais é, pessoal, que uma planta ela vai desenvolver uma substância tóxica que impede o crescimento da outra. O exemplo aí, pessoal, essa planta de folha mais larga é o chamado feijão de porco. Esse feijão de porco dá uma vagem grande, os grãos de feijão branco, tá, gente? Ele produz substâncias tóxicas, voláteis, que impedem o crescimento, às vezes, de ervas daninhas em regiões próximas. Então, tiririca, carrapicho e tal. Então, ele vai atrapalhar o crescimento deles. Eles, inclusive, plantam ele. Para o feijão de porco é positivo, pois evita a competição. E para a erva daninha ali, no caso, ela vai ser prejudicial. Então, é negativo para ela, certo? Por último, dentro dessas relações desarmônicas, temos o amensalismo. Não confunda, pessoal, com o próximo, que vai ser comensalismo, tá? Amensalismo. Para uma espécie é neutra e para outra é negativo. Vou mostrar aí nesse exemplo, a maré vermelha, esse fenômeno, pessoal. O que acontece? Se tiver muita quantidade de nutrientes no recurso de água, no caso ali, na região litorânea, pessoal, às vezes despejos de indústrias, fábricas, coisas do tipo, esgoto, pessoal, aumenta muito os nutrientes para essas algas aumentarem, né, proliferarem, tá? Então elas crescem muito e depois elas morrem e fica esse aspecto avermelhado na água. O que acontece? Para ela, é o ciclo de vida dela, até gostou de crescer bastante ali, tá? Só que as espécies que estão abaixo, que depende de que a luz entre, elas são prejudiciais. Então, o que acontece? Para a alga é positivo, para a alga é neutro, enquanto que para as espécies que vivem ali embaixo, corais, crustáceos, alguns peixes, é prejudicial, né? Então, vai tirar o oxigênio da água também, vai consumir esse oxigênio e evitar com que a luz penetre. Então, para as espécies que estão mais abaixo, que possam fazer fotossíntese, no caso de fitoplâncton, pessoal, então aí já vai ser prejudicial, tá? As microalgas ali, certo? Outro exemplo de amensalismo, pessoal, esse é bastante importante. Vocês devem já ter tomado aquela vacina, aquela injeção, benzetacil, né? Dói pouca coisa aquilo lá. Pessoal, essa benzetacil nada mais é que esse fungo penicillium ali. Esse fungo foi descoberto ao acaso, pessoal, que ele verificou-se que ele impede o crescimento de bactérias. Na imagem aí tem a bactéria estafilococo, tá? Que ela está numa placa de Petri, então no meio de cultura. Percebe, pessoal, que em volta ali da bolinha do fungo, do penicillium, ela não cresce? Então verificou-se, pessoal, que esse fungo ele impede o crescimento bacteriano. Por isso tem a injeção dessa penicilina, né? Foi muito utilizado já anteriormente, até em guerra, por conta dessa característica, pessoal. Então, coloca aqui lá no organismo e ela vai impedir infecção bacteriana, certo? Ela vai, para o fungo não tem benefício, só que ela é prejudicial, negativa ali para a bactéria, certo? Agora passando, pessoal, para aquelas interações harmônicas, né, em onde ninguém tem prejuízo. Primeiro exemplo ali, pessoal, comensalismo. Lembra? Não confunda com amensalismo, tá? Comensalismo, pessoal, nada mais é do que uma interação onde um indivíduo é neutro e para o outro é positivo. Ali o caso, pessoal, das rêmoras, esses peixes em volta do tubarão e o tubarão, né? Para o tubarão é neutro, para ele tanto faz. Para as rêmoras, pessoal, elas se beneficiam de duas formas. Primeiro, elas têm ventosas na cabeça, que elas grudam no tubarão e conseguem pegar uma carona ali com ele, tá, gente? O segundo benefício é que, a hora que o tubarão está se alimentando, e sai restos ali da alimentação dele, elas conseguem comer esses restos, então elas se aproveitam também desse alimento. Então elas ganham das duas formas, tá? Aqui um outro exemplo de comensalismo, pessoal. Lembra do filme do Nemo? Então esse aí, ó, peixe palhaço, tá, gente? Ele está vivendo dentro
de uma anêmona, pessoal. Essa anêmona faz parte lá dos quinidários, tá? Elas, para os outros peixes, para as outras espécies de peixes, eles não conseguem se aproximar ali dela, porque ela é predadora, ela vai usar esses tentáculos para capturar eles e pode se alimentar deles, tá? Para o peixe palhaço, pessoal, por uma característica que tem nas escamas dele, ali na parte superficial dele, ela não reconhece como um corpo estranho, por incrível que pareça. Então ele vai viver ali, vai nadar, vai se esconder, coloca os ovos ali e vai ser numa boa, tá? A gente vai conseguir sobreviver, tá? Então, para a anêmona é neutra e para o peixe palhaço ali, para o nemozinho ali, ela é benéfica, tá? Então vai ser vantagem para ele, certo? Outro exemplo de comensalismo, pessoal, então aqui do tipo inquilinismo. Esse inquilinismo, pessoal, nada mais é do que um suporte. Então, um exemplo ali de uma bromélia, né? Ela vai usar só o tronco ali como suporte, certo? Eu não coloquei, pessoal, ali na parte dos parasitismos, mas vou comentar agora para vocês. Existem determinadas plantas que são parasitas de outras. Um exemplo, pessoal, uma planta chamada cipó-chumbo, que ela vai utilizar como se fossem umas gavinhas, umas galinhas ali, introduzir na outra planta e vai sugar a seiva dela. Então ela vai se alimentar da outra planta. E isso já é parasitismo. Diferente dessa daí, que é inquilinismo. É só um suporte, só uma base, tá, gente? Um apoio, certo? Depois passando para as protocooperação e mutualismo. O que acontece, pessoal? Protocooperação, ambas espécies são beneficiadas. Vou falar alguns exemplos para vocês, tá? Aqui, esse caranguejo que está aí embaixo, pessoal, não sei se dá para ver muito bem pela imagem, é chamado caranguejo ermitão. Ele é bem curioso, pessoal, ele não possui concha própria, ele vai pegando concha dos outros. E aí, na imagem ilustrada, pessoal, ele pegou uma anêmona, do mesmo grupo daquele lá que eu mostrei para vocês, lá do Nemo, do peixe palhaço. Colocou nas costas. Qual que é a vantagem dessa relação? Para o caranguejo ermitão, pessoal, vai servir como camuflagem. Então ele vai ficar escondidinho lá, passou algum crustáceozinho, alguma coisa pequena ali, ele vai capturar e vai se alimentar, alguma larva de alguma coisa, tá? E para a anêmona, a vantagem, pessoal, é os restos da alimentação dele, vai ficar flutuando ali na água e vai cair para ela e ela vai se alimentar disso daí, tá? Ele é um animal céssio, né? Ele não sai do lugar, a não ser que o ermitão ali, o caranguejo, colocou igual agora nas costas, vai ser levando para cima e para baixo. Então é vantagem para os dois, tá? Um outro tipo, pessoal, dessa protocooperação é no caso das formigas e os pulgões. Esses animaizinhos ali, pessoal, esses pulgões mais escuros, eles se alimentam de uma planta e o excreta deles, pessoal, é adocicado, chamado, no termo em inglês, honeydew. Então, como se fosse um melzinho ali. E a formiga usa como alimento. Em troca desse alimento, né, ela está se alimentando desse melzinho, ela protege o pulgão. Então, se vier no caso da joaninha, que eu já comentei ali atrás, se vier uma joaninha ali, a formiga detona, ela vai para cima dela para proteger esses pulgõezinhos. Então, é uma protocooperação. Esse outro, pessoal, já passa a ser mutualismo. Então, só para comparar os dois. Nesse mutualismo, as duas espécies são beneficiadas, tá, gente? Só que na protocooperação, esses que eu comentei ali, não é algo... Esse daqui, pessoal, não é obrigatório, tá, gente? Essa convivência. O pulgão vai viver se tiver sem a formiga e a formiga vive sem o pulgão. É lógico, os dois juntos se ajudam. Aqui no mutualismo não, viu, gente? No mutualismo é algo obrigatório. Eles ficam tão próximos entre si, as espécies, que uma necessita da outra. Se você tirar uma, a outra morre, tá, gente? Eu não coloquei aqui a imagem, pessoal, da protocooperação. Aquele do dente lá, do jacaré lá com a ave palitando ele ali, também é uma protocooperação, gente. Não é obrigatório. A ave vai viver sozinho, o crocodilo também. Mas quando eles estão juntos, um ajuda o outro. No mutualismo, pessoal, aqui é o exemplo do líquen. É uma associação de algas mais fungos, tá, gente? Então a alga vai conseguir fazer fotossíntese, passar alimento, e o fungo vai reter a umidade. Então um vai proteger, vai precisar do outro, né, para sua sobrevivência. Se tirar a alga, o fungo morre. Se tirar o fungo, a alga morre também, tá? Então isso você pode ver, observar às vezes em tronco de árvore. Vocês veem quando está época mais de chuva, vocês percebem bem essa aparência ali do líquen, tá? Passando para o seguinte, pessoal,
Só para citar outros exemplos, né, do mutualismo, além desse do líquen ali, existe o mutualismo da bactéria que faz digestão da celulose no trato digestivo dos bovinos, né? Então, para ele digerir essa celulose, no caso do capim, ele precisa dessa bactéria. E a bactéria precisa deles para poder sobreviver, tá, gente? Então, a bactéria precisa do boi se alimentando para chegar lá o alimento para ela. Então, isso é um exemplo de mutualismo, certo? Depois, pessoal, sociedade. Então, sociedade a gente fala que é uma espécie só, tá? Então, é um positivo só ali na imagem. Então, são grupos de animais como as abelhas, né, de insetos ali, abelhas, formigas, cupins, tá? Que existe uma divisão por grupos, a gente chama de castas, com T no final ali. Então, cada um vai desempenhar uma função dentro daquela sociedade. Então, tem as abelhas operárias, tem a abelha rainha, tá, gente? A abelha rainha é responsável pela reprodução. O zangão, que vai cruzar com a rainha, tá, gente? Aquelas que ficam só dentro da colmeia, que são como as operárias, mas só ficam ali lidando com os favos, né, de mel. E aquelas operárias que vão sair para buscar o mel. Formigas, a gente consegue perceber também formigas soldados, então tem a função de defesa, né? Que vão sair para capturar ali alguma coisa para elas se alimentarem, tá? Caso curioso, pessoal, dessas sociedades é das saúvas, né? A saúva, pessoal, ela não come as folhas, conhecida como formiga cortadeira, mas ela leva essas folhas para dentro do salveiro, que ela vai dar essas folhas para os fungos que vão se aproveitar dessas folhas e ela se alimenta do fungo. Olha, ela faz tipo um pastoreio, né? Ela cultiva o fungo para ela se alimentar depois. Por último aqui, pessoal, então exemplo de uma interação chamada colônia. Acontece muito com corais, viu, gente? Esse é conhecido, inclusive, como coral cérebro, pela aparência dele. Então, conjunto que fica formado anatomicamente unido, tá, gente? Como se fosse um indivíduo só, mas são vários. E eles garantem uma maior proteção contra, às vezes, algum predador, alguma intempérie ali, tá? Então, é um indivíduo só, é considerado um indivíduo só, então é um positivo só, uma espécie só, né? Certo, pessoal? Por último aqui, só para ilustrar um pouquinho, que relação seria essa, né? Pensar um pouquinho ali. Então, o ratinho está pegando uma carona ali com o sapo, certo? Se a gente pensar que para o sapo não está pesando, não está atrapalhando ali o nadar dele ali, o passeio dele, então seria um comensalismo. Por quê? Para o rato é positivo e para o sapo é neutro, tá, gente? Se for uma interação dessa forma aí. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só me procurar durante a aula, nas aulas que estamos tendo, ou me escrever. Beleza? Pessoal, valeu, obrigado. Até a próxima aí.